Vamos começar, né? Porque eu vou tentar dizer para vocês aqui que é preciso ver a Matrix. Ela existe. Talvez não exista como aquela que apareceu no filme dos irmãos Wachowski, mas ela existe como aquilo que está interligando todos nós que estamos aqui agora, que está interligando todos os coletivos humanos. Aquilo é o que nós chamamos propriamente de social, que não é a soma dos indivíduos. Quando você fala social, a gente pensa, bom, já sei, um bocado de gente. Não, é o que está entre as pessoas. Talvez seja algo assim, uma imagem, não é, de uma rede na internet. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. Explorações imaginativas no que nós podemos chamar de espaço-tempo dos fluxos, que eu venho fazendo junto com várias outras pessoas nos últimos 10 anos, mais ou menos. Como é que tudo começou? Eu estava trabalhando com desenvolvimento local. Trabalhei muitos anos, quase 2 décadas com desenvolvimento local. E eu estava interessado em saber por que determinadas comunidades são vivas, florescentes, as pessoas empreendem, exercem um certo protagonismo coletivo. Em outras não. As pessoas humanas que estão lá são as mesmas. Às vezes os recursos, o ambiente natural é o mesmo. Mas por que essa diferença? Eu comecei a investigar isso a partir de um problema muito prático, não é? Que era como induzir o desenvolvimento humano, social, sustentável em localidades. Mas aí eu vi que só através da observação da prática não era possível chegar a conclusões satisfatórias. Eu comecei então a investigar também o que outras pessoas tinham dito sobre isso. E aqui vocês estão vendo várias pessoas interessantes que foram os gigantes nos ombros dos quais eu andei um pouco. A começar do Tocqueville, que quando fez aquela viagem fantástica na América, ficou absolutamente impressionado com o espírito de associação, com a capacidade de auto-organização de resolver problemas. Não é? O Dewey, que viu que a democracia, no fundo, era a vida comunitária. Não é? A Hannah Arendt, que percebeu que a liberdade depende apenas da maneira como nós nos organizamos. E, sobretudo, essa velhinha que vocês estão vendo aí, faleceu em abril de 2006, infelizmente, Jane Jacobs, que percebeu o valor das calçadas, que percebeu o valor do happy hour, que percebeu que as pessoas têm que interagir com as pessoas no espaço público para gerar a energia suficiente capaz de promover o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento da localidade onde elas estão. E nessa investigação eu descobri que existe um troço chamado capital social, que a gente não compra na venda, que não pode ser cortado, que não pode ser depositado, mas que é, no fundo, o resultado desses laços invisíveis, dessas conexões ocultas que estão nos ligando às outras pessoas com as quais nós convivemos. E a coisa mais importante que eu descobri aí, na verdade eu não descobri porque a Jane Jacobs, em 1961, já tinha descoberto isso. Que o que nós chamamos de capital social, esse fator sistêmico do desenvolvimento, que os economistas ainda não levam em conta, eles levam em conta até... Já aprenderam que existe um capital humano. Mas capital social eles ainda não sabem exatamente o que é. Nada mais é do que a própria rede social. E aí eu disse, bom, temos que investigar as redes sociais. Se elas são o capital social, se elas é que vão explicar como uma comunidade vai se comportar, se elas são a impressão digital de uma determinada localidade, a carteira de identidade de um povo, coletivamente falando, então eu tenho que entender o que são as redes sociais. E aí, eu fui lá no Paul Baran. Esse é o único slide que eu vou perder um pouquinho de tempo ou ganhar aqui com vocês, porque ele é vital. O Paul Baran trabalhava na Rand Corporation em Santa Mônica,
naquela época em que todo mundo está apavorado com a Guerra Fria, vai haver uma catástrofe nuclear, a Terceira Guerra Mundial. Então, era uma questão muito presente, início dos anos 60, não é? A crise dos mísseis em Cuba, em suma. Então, perguntaram ao Paul Baran o seguinte, está saindo um som, perguntaram o seguinte, estou aqui, gente, pode fotografar. Perguntaram o seguinte ao Paul Baran: como nossas estações de comunicação, radiotransmissão, deveriam estar organizadas para sobreviver a uma catástrofe nuclear? Qual é a maneira mais segura? Qual é a maneira mais sustentável? E o Paul Baran disse o seguinte: existem só 3 maneiras. A primeira é a centralizada, a segunda é a descentralizada e a terceira é a distribuída. Olhem que coisa importante. Esse é o slide mais importante, é o desenho mais importante, pelo menos para mim foi, e para muitos outros, para quem quer entender o que é rede. Porque a gente chama tudo de rede hoje, né? Até o sujeito diz assim, eu entendo o que é rede, eu tenho uma rede de supermercados. O outro fala, é a Rede Globo. Então a palavra rede está sendo aplicada em sentidos que não tem a ver exatamente com esse sentido que eu estou aqui conversando agora com vocês. Qual é o padrão centralizado? O padrão centralizado é esse, ó. Todos os nodos, que são essas bolinhas, estão ligados por essas arestas ou essas conexões ou caminhos a um centro centralizado. Se você detona o centro, você desconecta todos os nodos. Esse é o padrão centralizado. É o pior, evidente, do ponto de vista da pergunta que fizeram ao Paul Baran. Se você acertar o centro, você acaba e mata tudo. O segundo padrão é o padrão descentralizado. O que é isso? Na verdade, descentralizado, a gente vai descobrir, olhando para esse slide do meio, para esse diagrama do meio, que não é sem centro. Descentralizado quer dizer que tem muitos centros. O descentralizado quer dizer multicentralizado. O que acontece? Você então tem vários centros conectados entre si. Se você detonar um centro, sobra os outros. Só desconecta aquele clusterzinho que está centralizado no padrão chamado descentralizado. O que acontece aqui? Assim são a maioria das nossas organizações. Segundo esse padrão funcionam os partidos, os sindicatos, os governos, as ONGs, em suma, tudo. Quase tudo. 99% das coisas, das empresas, das escolas, das igrejas que nós participamos. Muito bem. Vocês sabem o que é isso aqui, né? O seu João está aqui e quer falar com a dona Maria que está aqui. Aí ele tem que passar pelo chefinho, ir lá no chefão, voltar pelo outro chefinho. Opa, cheguei na dona Maria. É aquele memorando que sobe para o 2º andar, desce para o 1º andar, vai para o 4º andar até receber aquela assinatura final. Esse é o padrão descentralizado ou multicentralizado. Mas existe um padrão chamado distribuído, não é? Então o seu João quer falar com a dona Maria, ele simplesmente vai. Aqui não estão desenhadas todas as linhas, senão vocês não iam ver praticamente nada, só linhas. Agora vejam que coisa interessante. Vocês notaram que nesses 3 diagramas, os nodos estão exatamente no mesmo lugar? Olha aqui o seu João aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha aqui o Haroldo aqui, o Haroldo aqui. Está ficando sem... Vamos aqui numa... E o Haroldo aqui. Olha lá. Muito bem. Quer dizer que com 3, com as mesmas pessoas, se isso for uma representação da rede social, eu posso ter 3 sociedades diferentes? Quer dizer que com as mesmas pessoas, eu posso ter 3 organizações diferentes? Que coisa, hein? Difícil da gente
Entender até fácil, mas aceitar isso é muito difícil. Porque nós fomos educados, formados, para acreditar que é o que estava dentro da nossa cabeça é que era determinante. Então nós nos metemos a fazer a cabeça dos outros. Ora, queremos um mundo melhor? Vamos fazer o proselitismo, não é? Vamos salvar o planeta, vamos salvar a humanidade, paz, cooperação, concórdia. Porque a gente está imaginando que é enfiando, depositando conteúdo na cabeça dos outros que muda a forma como aquela sociedade, aquela coletividade vai se manifestar. Mas parece que não é bem assim. Parece que com as mesmas pessoas eu posso ter 3 tipos de organização diferentes, que vão ter 3 comportamentos diferentes, vocês entenderam? Se eu fizer uma estrutura centralizada de clones do Mahatma Gandhi, ela não vai poder se comportar de maneira pacífica, cooperativa, mesmo que todos eles sejam clones perfeitos do Mahatma Gandhi. Claro, isso é uma experiência de pensamento, porque é uma Gedanken Experiment, como dizem os físicos. O Einstein gostava muito de fazer isso. Nós não vamos conseguir convencer os clones do Mahatma Gandhi a entrarem numa estrutura centralizada, mas se entrassem, não poderiam ter comportamento colaborativo. O que eu estou querendo dizer? A cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam. E nada mais. É duro. Eu fiquei mais de 1 ano até tentar assimilar e, vamos dizer assim, aceitar essa que não é uma evidência, não é? Porque isso não aparece evidentemente para nós. Bom, isso foi o fundamento das redes. Agora, a partir do final dos anos passados, começou a se desenvolver uma nova ciência das redes. Aí estão 3 expoentes muito importantes, entre tantos outros, dessa nova ciência que está crescendo velozmente. É uma ciência muito nova, tem 15 anos no máximo, com o estatuto que tem hoje. Análise de redes sociais, redes como estruturas que se desenvolvem e redes como sistemas dinâmicos complexos, que são as 3 vertentes que compõem a nova ciência das redes. A nova ciência das redes começou a explicar as coisas que acontecem no mundo de uma maneira totalmente diferente. E essa maneira totalmente diferente envolve fenômenos como o clustering, a tendência, independente da vontade, de formar aglomerados dentro da rede, na própria sociedade, evidentemente. O swarming, que é uma capacidade de organização incrível, que leva muitas vezes, pode levar a esses desenhos incríveis dos insetos, mas pode levar a isso que vocês estão vendo agora, março de 2004, Espanha em La Calle, né? Quando houve aqueles atentados em Madrid, como é que as pessoas foram se conectando e sem ninguém convocar, encheram ruas e praças e mudaram o destino da Espanha, o destino da... A sociologia tradicional não consegue explicar isso. É a nova ciência das redes que vem explicando. E um fenômeno fundamental, que é esse fenômeno do mundo pequeno. Vocês já ouviram falar disso? 6 Degrees of Separation, Small World Networks. Mas o que é isso, na verdade? Na verdade, isso é o que a gente pode chamar de crunching. Ou seja, quanto mais você aumenta a conectividade e quanto mais você aumenta o grau de distribuição de uma rede social, mais pequeno, menor, o mundo vai ficando. Não em termos geográfico-populacionais. Ele vai ficando menor em termos sociais. E quanto menor em termos sociais ele vai ficando, mais empoderante é o campo social que ele está criando. Ou seja, mais capacidade de induzir as pessoas a inovar, a assumir protagonismo, a empreender. E não precisa muita gente. 1% das pessoas conectadas são capazes de capilarizar as redes sociais de tal maneira a revelar essa capacidade coletiva do capital social ou das redes sociais de promover isso que nós interpretamos como desenvolvimento. Bom, aqui começa então
o que eu pretendia hoje conversar com vocês. Mas aqui termina também essa minha provocação inicial.